Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja não pode mandar em Cristo. Mas antes, Cristo que manda na igreja. Porque muitas vezes parece que a igreja quer mandar em Cristo, né? Quando a igreja não observa os mandamentos de Jesus, o evangelho de Jesus, passa por cima do evangelho de Jesus e quer interpretar os seus bel prazer, segundo as doutrinas e tradições do homem, não segundo a que vem de Deus, que está lá em Marcos capítulo 7. Depois vocês podem ler lá, Marcos capítulo 7. Que muitos rejeitam a doutrina que vem de Deus, que praticam as suas próprias traduções e suas próprias doutrinas e estatutos que formalizam. Essa é uma realidade. Então, por isso que digo, Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja não pode mandar em Cristo. É Cristo que manda na igreja. Eu vou ler um texto aqui, que está em Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 em diante. Então, que vocês possam entender, a igreja não manda em Cristo, mas Cristo manda na igreja. Então, a igreja ela não manda em Cristo, assim como a mulher não manda em seu marido. Então, assim como a igreja não manda em Cristo, a mulher também, ela não manda em seu marido. Vou estar lendo aqui 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para testemunhar em tempo oportuno, para o que eu mesmo fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Aqui, apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo. E o apóstolo Paulo diz: para o que eu mesmo fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Presta atenção que o apóstolo Paulo está falando aqui, que ele está falando a verdade, e o apóstolo Paulo está dizendo que ele não mente. Não é mentira o que ele está escrevendo aqui para Timóteo. Aí ele prossegue: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem discórdias, da mesma forma que as mulheres se vistam de modos decentes, e se enfeite a si mesma com modéstia e bom senso, não com penteados e com ouro ou pérolas ou roupas muito caras, mas com boas obras, como é apropriado a mulheres que se professam piedosas. Então, as que realmente são piedosas agem assim. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, porém esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Entretanto, será preservada pela sua missão de mãe, se com bom senso permanecer na fé, no amor e na santificação. Então ele fala aqui que, entretanto, que a mulher será preservada pela sua missão, ou seja, será salva, né? Se ela cumprir a sua missão de mãe, com bom senso, permanecer na fé, no amor, na santificação. Aí no capítulo 3 já diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É preciso, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Tenha autocontrole prudente, respeitável, apto para ensinar. Não apegado ao vinho, não violento, mas amável, pacífico, não avarento, e que governe bem a própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo o respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja recém-convertido, para não acontecer que se encha de orgulho e caia na condenação do diabo.
Também é preciso que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair em descrédito e no laço do diabo. Então o texto aqui é muito claro. E ele fala: se alguém pretende trabalhar, governar, cuidar da casa de Deus, este homem, ele tem que governar bem a sua própria casa. Quem que tem que governar bem a sua própria casa, segundo a Bíblia aqui? O homem que deseja cuidar da casa de Deus, governar a casa de Deus. Aqui não diz a mulher que pretende cuidar da casa de Deus, governar a casa de Deus, tem que cuidar bem da sua casa. Não, não diz isso. Diz que o homem, a pessoa do homem, que pretende cuidar, governar a casa de Deus, o homem tem que o quê? Governar bem a sua casa. E na sua casa, a mulher tem que ser o quê? Submissa ao seu marido. Não tem como inverter esses papéis aí. Então, segundo a Bíblia, não existe bispa, presbítera. Não existe. Isso é um erro. Por isso que eu falo, isso é uma desobediência a Cristo. É as pessoas que adotam isso, ou a igreja querendo mandar em Cristo. Quando as pessoas aceitam esse tipo de situação contrária à palavra de Deus, contrária à Bíblia. Por isso que a igreja não manda em Cristo, assim como a mulher não manda em seu marido. Mas Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja tem que estar submissa a Cristo Jesus. E o texto aqui, ele é muito claro, aqui de Timóteo, que o homem que deseja governar a igreja, ele tem que primeiro governar a própria casa. Se ele conseguir governar a própria casa bem, aí ele pode governar a igreja de Deus. Ele pode cuidar da igreja de Deus. Então, isso aqui foi dado essa responsabilidade, tá? Para o homem. E quando a mulher, ela deseja isso, você sabe, é como se colocasse um fardo, seria um fardo para a mulher. E a Bíblia não autorizou que a mulher exerça autoridade sobre o homem. É muito claro aqui, está em Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A mulher aprende em silêncio com toda o quê? A submissão. E não permite que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem. Então ela não pode ter autoridade sobre o homem, porém esteja o quê? Em silêncio. Então, se a mulher, ela não pode ter autoridade sobre o próprio marido, quanto mais sobre o marido de outra mulher, né? Você acha que a outra mulher vai deixar que o marido dela, que não pode ser submisso para ela, vai ser submisso a uma outra mulher? Não tem coerência, né? Não pode. Então, isso é muito claro, que a mulher não exerça a autoridade que é do homem. E o apóstolo Paulo fala: e não permito que a mulher ensine nem tenha autoridade sobre o homem, porém esteja o quê? Em silêncio. Então, está no contexto aqui. Viu? Porque a gente vê que é muito crescente, né? A mulher querendo pegar a autoridade que é do homem. E muitas das vezes até briga, entendeu? E às vezes as pessoas fazem muitas perguntas sobre isso aí. E isso é tudo coisa nova, né? É inovação, né? Do final dos tempos, né? Que é a época da apostasia, né? Que não dariam ouvido à sã doutrina, né? E Paulo escreve isso a Timóteo, né? Mas cada um ia fazer segundo o que entende no seu coração. Mas a Bíblia não permite isso. Aqui em Tito, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que colocasses em ordem o que falta, e que em cada cidade constituíste presbíteros, homens, como te ordenei, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de vida desenfreada, em disciplina, porque é conveniente que o bispo seja irrepreensível, como responsável pela obra de Deus, não arrogante, não irritável, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso, mas hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, que tenha equilíbrio e que seja firme na palavra, fiel
que foi ensinada, para que tenha poder tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os que a contradizem. Então, aqueles que contradizem a palavra de Deus, Deus levantou essas pessoas aqui para colocar as coisas no seu devido lugar, para realmente zelar, preservar a sã doutrina bíblica. Porque aqui ele fala, porque bispo, o que significa bispo? Supervisor. Então, o bispo é a qualificação do presbítero. O que o presbítero ele faz? Ele supervisiona a igreja, entendeu? Então, bispo é a qualificação do presbítero, ou seja, o que o presbítero faz? Qual que é a função do presbítero? É supervisionar, entendeu? Presbítero e bispo é a mesma coisa, entendeu? Bispo é o sinônimo de presbítero, praticamente, entendeu? Então, bispo é a qualificação do presbítero. É a mesma coisa, entendeu? É a mesma pessoa, entendeu? Bispo só significa que ele é supervisor, é a qualificação do presbítero, que você possa entender isso aí. Então, Deus colocou o presbítero na igreja como se fosse o filtro espiritual da igreja, o filtro doutrinário da igreja. É por isso que você vai ver em algumas situações, que nem você vai lá na carta de Pedro, ele fala, eu presbítero como vós, ele se coloca como presbítero. Mas você vai perguntar, mas Pedro não era apóstolo? Sim, ele é apóstolo, ele recebeu uma missão. Qual que era a missão? Ser testemunha de Jesus antes e depois da morte, e ele o que? Guardar os testemunhos de Jesus, os ensinamentos de Jesus e ensinar. Por isso que a Bíblia fala que Jesus estabeleceu sobre o fundamento dos apóstolos, você entendeu? Então Pedro e João também vai falar, o presbítero, ele se coloca como presbítero, entendeu? Então Pedro, ele se torna presbítero, porque o presbítero se torna o guardião dos testemunhos dos apóstolos, sendo a missão que os apóstolos receberam. Então o presbítero ele foi designado para isso, ele é o filtro espiritual da igreja, sabe? Ele é o guardião da doutrina, é o presbítero que faz isso aí. Por isso que Pedro se coloca como um presbítero. Ele guarda o testemunho dos apóstolos. Então, um presbítero ele tem que zelar pelo testemunho dos apóstolos, pelo evangelho, sabe? Então, é ele que preside a igreja. E quando as coisas estão saindo fora, é ele que deveria realmente chamar as coisas para o seu devido lugar. Só que muitas vezes os presbíteros não sabem qual que é a sua função na igreja, né? Porque eles escolhem segundo as pessoas que eles podem manipular, obreiros para que venha a ser manipulado por eles, pela vontade e doutrina do homem, né? Mas o presbítero é o filtro espiritual da igreja, é o que preside, é o que a Bíblia diz, aquele que governa bem, aquele que preside bem. É por isso que o presbítero, para ele ser um presbítero, ele tem que ser eleito. E tem um monte de normas que, se ele não tiver essas normas, esses requisitos consigo, ele não pode ser presbítero. Então ele é eleito porque ele é cheio do Espírito Santo, do ensino, e tem dons, e tem um monte de credenciais que ele tem que ter, sem a qual, se ele não tiver, ele não pode ser presbítero. Tem que ser irrepreensível. Essa é uma realidade. Muita gente às vezes não sabia disso, mas agora você está sabendo disso aí. Então, que você possa obedecer à palavra de Deus. Lembrando que a igreja não manda em Jesus, assim como a mulher não manda em seu marido. Ela tem que ser submissa ao seu marido. Mas Cristo manda na igreja. Entendeu? Porque hoje a gente vê a mulher querendo mandar em seu marido, insubmissa. E a gente vê também a igreja querendo mandar em Cristo, querendo ditar a regra do evangelho. Mas o evangelho já foi estabelecido. Os fundamentos já foi colocado. E não pode colocar um outro fundamento acima daqueles que foi colocado pelos apóstolos. É pecado isso aí. É o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, né? Se alguém vos anunciar um evangelho que vai além do que temos anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito esse evangelho. E ele repete, assim como já dissemos, repetimos. Se alguém pregar diferente ou além daquilo que temos pregado, seja o que? Anátema, seja maldito esse evangelho. Então, que muitas das vezes que tem tomado para si um título que do alto não foi dado, que você venha repensar na sua conduta, nas suas colocações,
para que você não venha a ser condenada por Cristo, reprovada por Cristo Jesus. Porque Jesus, ele falou, né? Ninguém recebe se do alto não foi dado. E o Evangelho, ele é muito esclarecedor sobre isso aí. Então, que em nome de Jesus, você venha acolher no seu coração essas palavras. E não estamos aqui para acusar ninguém, mas para te encorajar a praticar a palavra de Deus e não se rebelar contra o próprio Deus. Então lembre-se sempre disso. A igreja não manda em Cristo assim como a mulher não manda em seu marido, mas Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja tem que estar submisso ao seu marido, assim como a mulher tem que estar também submissa ao seu marido, e a igreja tem que estar submissa a Cristo. E vós, marido, amai as vossas esposas, respeitai as vossas esposas. E lembre-se também, mulheres, que Deus deixou uma missão muito grande nas vossas mãos, que é cuidado dos vossos filhos, que é a tarefa de ser mãe, é a tarefa de aconselhar as mulheres mais novas que se convertem a ser boas donas de casas, a ser boas esposas, a ser boas mães. Lembre que essa missão de ser mãe não é uma missão pequena, é uma missão muito grande, que o homem não poderia dar conta, mas Deus viu que a mulher pode dar conta. E lembre-se que, mãe, lembre-se disso que eu vou dizer, os vossos filhos, às vezes muitos podem ignorar, muitos às vezes podem desprezar, mas os vossos filhos vai ser a sociedade amanhã. Os vossos filhos vai ser a futura igreja. Então, olha, vocês estão preparando a sociedade, mulheres. É vocês que preparam a sociedade. Entenda isso. A futura igreja passa primeiro por vocês, mães. Os seus filhos, mães. É a igreja no futuro. É a próxima geração, são seus filhos. Então a igreja passa pelas suas mães, mãe. A igreja, a sociedade, mãe, antes dela ser sociedade formada, ela passa pelas suas mães, mulheres. Então, às vezes, as mulheres querem fazer aquilo que é próprio do homem fazer e esquece que o papel delas como mãe, cuidar bem dos filhos, aconselhar bem os seus filhos, está na mão delas. E a maioria das mulheres não entende a responsabilidade que está nas mãos delas. E elas abrem mão dessa responsabilidade. De cuidar bem dos seus filhos, de ser uma boa dona de casa, cuidar bem do seu marido, educar bem os seus filhos no caminho do Senhor também. Deus deixou essa incumbência. Educar, disciplinar as irmãs novas que se convertem. Essa responsabilidade é muito grande. Então não existe igreja lá na frente sem antes ela passar pela mãe. Não existe uma sociedade formada e grande, volumosa, sem passar por ti, mãe, sem passar por ti, ó mulher. Então, você acha pequeno isso, essa responsabilidade? Vê o resultado aí, a sociedade. A sociedade passou pela tua mão, mulher. Passou pelos seus lábios, passou diante dos teus olhos, mulher. Olha aí, a sociedade como que está. Então, assim como Deus vai cobrar do homem a sua responsabilidade de governar bem o seu lar e de governar bem a casa de Deus, também vai cobrar de ti, mulher, segundo aqui Timóteo, que aqui em Timóteo fala que a missão de mãe, hein? E de dar um bom testemunho, e é mãe, uma missão e dar um bom testemunho ainda, hein? Pessoas realmente, que nem está escrito em Timóteo, né? Mulheres realmente educadas, mulheres realmente prestativas, realmente modestas, né? Ele usa a palavra mulheres modestas, que não se preocupam com a aparência externa, mas se preocupam com a aparência interna, se preocupam com a missão que Deus colocou na mão delas. Essas são as mulheres que alcançarão a salvação, que serão bem-aventuradas diante de Deus. Então entenda, porque às vezes as pessoas querem conjecturar que o homem está sendo machista, porque fala que Deus não deixou esse papel para a mulher. Não é machista, não. Eu estou pregando para que o homem entenda que tem uma responsabilidade muito grande na mão, que quanto mais se dá, mais vai ser cobrado.
Então, quando a pessoa adquire para si um rótulo, um título, isso quer dizer que ele vai ser cobrado mais. É isso que eu quero que vocês entendam. A cobrança vai ser muito maior. Um pastor vai ser muito mais cobrado do que o membro. Um presbítero, um mestre, vai ser muito mais cobrado do que aquele que está aprendendo. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque às vezes as pessoas só querem se alegrar com o título que eles têm, quer se exaltar com o título e esquece da responsabilidade que está por trás do título. Que para Deus, o que Deus vai ver é o empenho, é o serviço, é a responsabilidade, é dar conta daquilo que ele foi separado, incumbido. E muitos não entendem isso. Então, por isso que eu estou dizendo, o homem tem uma responsabilidade muito grande. Muitos se gloria por ser um pastor, ser chamado como pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, mas sobre vós está uma responsabilidade muito grande, que nem Paulo escrevendo a Timóteo fala, para não escolher qualquer pessoa, para que não se ensoberbeçam, se exalte e caia o quê? Na condenação do diabo. Olha só como é arriscado isso, entendeu? É por isso que a mulher também corre um grande risco, porque Deus deixou para ela uma missão de mãe. Olha só, e lembra-se disso, a futura sociedade passou por você, mulher. Você que gerou a sociedade no seu ventre durante 9 meses. Entenda isso. Você que amamentou os primeiros anos. Você que estava mais próximo. Você que é a grande referência dessa criança. Ou seja, de toda a sociedade que passou por você, mulher. Então você é a grande referência. Você é a pessoa mais próxima. É a educadora mais próxima da criança. Você é a educadora mais próxima de todo ser humano que habita na face da terra. Entenda isso. Você acha pouca responsabilidade? Eu acho muito. Eu acho que o homem não daria conta disso aí. É por isso que Deus deu essa missão para você, mulher. Assim como Deus deu outras missões para o homem. Amém? Então que vocês possam entender isso em nome de Jesus e que o homem e a mulher entre realmente na redenção, na salvação eterna. Em nome de Jesus. Que o marido e a esposa entre na salvação de Cristo Jesus. Que não venha cumprir sobre casais aí, um será tomado e outro será deixado. Em nome de Jesus. Se você ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus e não querer mandar em Cristo, mas entender que Cristo manda em você, não vai ter nenhum problema. Amém? Então, Deus te abençoe.